mesa logo, vamos chamar logo o Cristiano, né? Cristiano, por favor. Cristiano Garcia, gestor de fundos CVM, ele é especialista em inovação, finanças, operações estruturadas, capitão de recursos. Ele é consultor da Fundação Coptec para os fins de fazer o fundo endowment virar uma realidade, e já esteve conosco em alguns eventos do Confis. Queria convidar o nosso Rodrigo Leite, professor, doutor em administração da escola da FGV e da COPIAD, que é um centro de excelência em administração da UFRJ, e, por fim, o nosso querido amigo Celso Pancera, que já foi ministro de Estado de Ciência e Tecnologia, foi deputado e hoje preside o Instituto de Ciência e Tecnologia do município de Maricá, o mais rico dos municípios do país. Deus colocou ele na fronteira da bacia petroleira do Rio de Janeiro. Disse assim, quais desses 92 municípios do Rio, né? Quais desses que eu vou premiar? Aí pegou, vai ser Maricá. Maricá é abençoado por Deus, porque a receita dos royalties, a maior parte das receitas dos royalties dos quais nós falamos hoje de manhã, vai para Maricá, mas está sendo muito bem administrado pelas administrações que estão passando por lá, e o Pancera é responsável por grande parte disso. Então, podem sentar, nós vamos fazer uma mesa para tentar descobrir como é que a gente faz o fundo endowment com todas essas restrições fiscais tributárias e como é que a gente resolveu, ou começamos a resolver, isto na Fundação Coptec, porque se for esperar mudar a lei, a gente não faz nada. É melhor a gente fazer e depois trazer a lei a reboque. É mais ou menos como a gente sempre fez aqui no Confis, porque ela é muito reacionária, muito conservadora, o sistema é muito conservador e não podemos nos acomodar a ele, né? Então, eu queria passar inicialmente, conforme combinado, para o Cristiano. Ele vai fazer uma apresentação, 20 minutos. Depois, os dois da mesa farão comentários, 10 minutos cada um. Depois, a gente vai ouvir perguntas de até 3h30. A gente encerra o painel para ter um café e começar o outro, Plataforma Mais Brasil. Tá? Por favor. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Bem, conforme o Fernando antecipou, a Cultura Invest é uma gestora de fundos de investimento. Desde o final dos anos 90, a gente tem um relacionamento muito próximo com universidades. A gente iniciou esse relacionamento fazendo gestão de recursos lá com a Fundep, em Belo Horizonte. Depois acompanhamos o surgimento da Lei de Inovação, desenvolvemos uma série de mecanismos lá com a Fundep. Em 2012, 2013, a gente foi o assessor que desenvolveu a Fundep Participações, né, a Fundepar, que é aquela entidade que capta recursos e investe em startups nascidas da pesquisa da própria universidade. Hoje é um case de absoluto sucesso. Passamos pela Fiocruz, o FRJ lá com a COP, e tantos outros clientes, Senai, Cimatec, a FEALC em Piracicaba, enfim, uma longa jornada durante todo esse tempo. Então, a gente vai falar hoje aqui sobre o fundo patrimonial e eu acho que a gente já tem quase 4 anos falando aqui nesse ambiente do Confis sobre os endowments, e eu vou deixar de lado alguns conceitos que são comuns, que eu imagino que todo mundo já tenha, e tentar ir para um lado mais prático. Para onde eu aponto isso aqui? Bom, os endowments, dependendo de quem está olhando, ele tem uma forma. Isso aí a gente já aprendeu. Então, assim, cada stakeholder vai ver o endowment do jeito que ele quer. Sabemos que os reitores têm uma visão, uma opinião, que nem sempre é igual a dos conselhos universitários, nem sempre é igual das fundações ou dos pesquisadores, e raramente essas visões combinam com a visão do doador. E a gente ainda tem o fisco, os bancos, os gestores, cada um vê o fundo de investimento, do fundo patrimonial, do jeito que melhor lhe agrada, né? Então, não existe uma definição única para essa questão. Nesse nosso bate-papo, a gente vai concentrar aqui na visão, obviamente, da Fundação de Apoio. Então,
eu estou deixando de lado aqui outras perspectivas e me concentrando aqui na Fundação de Apoio e especificamente no papel que ela desempenha como organização gestora dos fundos patrimoniais, OGFP, e, obviamente, no fundo patrimonial. Então, algumas premissas para a gente iniciar o entendimento. As fundações, elas desempenham um duplo papel. Quais são? Organização gestora do fundo patrimonial e também organização executora de projetos. Ela não precisa ser executora de 100% dos projetos do fundo, mas certamente ela é uma organização executora de projetos. Outra premissa é que os fundos patrimoniais são criados pela Fundação de Apoio sem personalidade jurídica própria, é um modelo que a gente já discutiu aqui várias vezes, muito mais barato do que criar uma nova entidade, seja fundação ou associação, ainda que esse fundo patrimonial ele tenha um CNPJ próprio, que não é uma filial, é um fundo privado. O Confias atuou, a gente atuou junto também, a Receita Federal, para simplificar isso, para a gente conseguir essa possibilidade, e assim um custo de manutenção baixíssimo. Então, as nossas duas primeiras premissas são essas. A terceira premissa é que a gente defende que as fundações devem ser remuneradas pelo seu trabalho em relação ao fundo patrimonial. A maioria dos fundos que estão sendo criados não estão nascendo com essa previsão. Então, a gente está alertando aqui que isso é uma possibilidade. E remunerada de 3 formas, pelo menos. Como organização gestora, por exemplo, uma taxa ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, como é a técnica usada em outros fundos de investimento. Remunerada como organização gestora, com uma taxa administrativa sobre os projetos, como qualquer outro projeto sob gestão da fundação. Quer dizer, quando o dinheiro sai do fundo patrimonial e vai para a execução dentro da Fundação de Apoio, ela vai receber o mesmo tratamento que o projeto e pode cobrar a taxa administrativa ali dentro. E também um percentual de sucesso pela captação de recursos, podendo, dessa forma, a Fundação se organizar e trabalhar em prol da capitalização desses fundos. A quarta premissa seria que, nos termos de parcerias entre as universidades e as fundações de apoio, esses termos de parceria poderiam ou deveriam prever esses papéis, o duplo papel da universidade, a possibilidade da remuneração, etc. Deveria considerar o uso de recursos diversos financeiros, principalmente recursos de convênios, para capitalizar o endowment, que é o foco do nosso bate-papo aqui hoje. Então, contextualizando, os fundos patrimoniais, que a gente chama de inovação, porque a gente entende que tem 2 tipos de fundos patrimoniais: os fundos de filantropia e os fundos de inovação. Os fundos de filantropia são aqueles voltados para ações mais filantrópicas, realmente, culturais, assistenciais, esse tipo, enquanto que os fundos de inovação, e nós vamos ver daqui a pouco, o marco legal das startups vai usar essa expressão, fundo patrimonial de inovação, não tem mais em lugar nenhum essa expressão, só lá. Então, os fundos, tendo as fundações de apoio como organização gestora, criados com base na lei de inovação, combinada com a lei dos fundos patrimoniais. Aí, quando a gente vai falar dessa expressão, foi uma expressão cunhada a posteriori, os endowments fiduciários, foi um modelo que foi desenvolvido para a gente capturar recursos que estão além do alcance usual das fundações de apoio, recursos do mercado financeiro, que nós vamos explorar isso aqui. E a gente vai sempre observar as 2 regras de ouro. A primeira é que recursos de projetos não se misturam, conta separada, extrato separado, prestação de contas separadas. E a segunda regra de ouro, 100% dos rendimentos das aplicações financeiras dos projetos são dos próprios projetos, se incorporam a eles. Isso é óbvio, mas eu tenho que falar. Ainda no contexto, vocês formam um grupo que gerenciam bilhões de reais, tem em carteira muito dinheiro. Esse dinheiro, ele tem que observar tanto essa regra de segregação,
em contas bancárias diferentes, quanto observar regras diferentes de contratos diferentes, de financiadores diferentes. Isso pode ser assim, um belo problema, né? Aplicar regras diferentes a coisas diferentes. E essa complexidade, ela pode, quando ela não é muito bem observada, ela pode implicar em algumas coisas. Por gentileza, notem que pode, tá? Não é que acontece, não. Pode provocar uma baixa remuneração das aplicações financeiras, provocando prejuízo ao projeto, fazendo com que menos rendimento voltem para os projetos. Porque ao se aplicar uma regra única para todo mundo, você pode fazer com que determinados tipos de recursos que poderiam ser aplicados com rentabilidade melhor não sejam em prejuízo de todos os demais. Pelo que a gente conhece de muitos anos, trabalhando com muitas fundações de apoio, eu afirmo, sem medo de errar, que a rentabilidade média geral dos mais de 6 bilhões de reais em conjunto das fundações de apoio, ela é menor do que o rendimento da caderneta de poupança hoje. Então, é uma coisa meio impressionante isso. Outra possibilidade é a dificuldade na conciliação bancária, o que aumenta o risco na prestação de contas, glosas, etc. E, por fim, fragilidade de compliance de auditoria, por causa dessa não conciliação, também pode se tornar um risco, se não bem observado. Bom, então como é que a gente capitaliza um fundo patrimonial? Tem algumas formas. A gente pode ter uma doação obtida de uma forma passiva, quer dizer, o doador bate na porta, acontece, assim, eu quero fazer uma doação. A gente pode ter doações que são prospectadas, né, iniciativas, vários reitores já fizeram isso, o reitor da Unicamp fez um esforço bem sucedido, tem todo um trabalho que pode ser feito para se buscar essas doações. Por regulamentação específica, como o Marco Legal das Startups, a Lei Complementar 182, que ela prevê que as obrigações de investimento em P&D das empresas concessionárias podem ser quitadas colocando o recurso num fundo patrimonial de inovação. Esse artigo ele precisa de regulamentação, mas é uma fonte interessante de recursos que podem ser geridos pela Fundação de Apoio. Por incentivos fiscais, ainda inexistentes, foi um objeto de veto da Lei 13.800, mas a gente acredita que ele pode voltar. É um incentivo que faz sentido, um bom incentivo, e usando o marco legal da inovação com o endowment fiduciário, por exemplo, que eu quero explorar com vocês aqui um pouco. Bom, então, eu estou repetindo algumas coisas aqui por didática, tá? Apenas para reforçar os conceitos. O que é, então, esse endowment fiduciário? É uma engenharia financeira. É uma estrutura que ela vai combinar operacionalmente o uso do mercado financeiro com a lei dos fundos patrimoniais. Quando a gente faz isso, a gente cria um fundo exclusivo. Quando eu faço um fundo exclusivo com investimentos conservadores, a gente consegue fazer com que a Fundação de Apoio seja vista na sua totalidade. Vocês sabem, a maioria das fundações acontece isso. Vou usar uma expressão aqui, assim, as fundações são tratadas na sola do sapato do Banco do Brasil, por exemplo, e de outros bancos, né? Então, os bancos tratam cada projeto como se fosse um cliente único e não fazem a consolidação das contas, isso gera prejuízos. Cada aplicação, assim, eles fazem questão absoluta de não olhar a fundação como um todo e qual é o papel da fundação. E aí, quando a gente usa esse fundo exclusivo, a gente faz com que os projetos recebam, a gente vai aumentar a rentabilidade geral, a gente vai fazer com que esses investimentos conservadores possam render aí 100%, às vezes até um pouco mais de 100% do CDI, e a diferença entre o CDI e o rendimento da caderneta de poupança vai gerar um excedente financeiro que vai capitalizar o fundo patrimonial. Então, a gente está obedecendo uma regra também bastante antiga que diz que os projetos precisam ser remunerados no mínimo pelo rendimento da caderneta de poupança. E eu afirmo que a grande maioria das fundações não conseguem sequer chegar na poupança. Bom, qual é o ponto aqui, as palavras-chave, quando a gente fala do endowment fiduciário? Rastreabilidade, a gente tem que saber
dia a dia, conta a conta, projeto a projeto, rendimento a rendimento, onde está o dinheiro, como é que ele foi, como é que ele percorreu, como é que ele gera a prestação de contas e como é que isso tudo funciona. Tudo transparente, tudo relatado em extratos, tudo auditável, tudo rastreável. Accountability é uma expressão que diz respeito à responsabilização, então a gente consegue também responsabilizar de onde veio o dinheiro, para onde foi, como é que gerou o excedente, esse excedente foi para onde, como é que ficou, qual foi a rentabilidade, sabemos tudo, a gente acompanha tudo. E, obviamente, resultados positivos. Se não tiver resultado positivo, nada disso vale a pena. Bom, então qual que é a lógica de funcionamento? Isso é um patrimônio que não pertence à fundação, não pertence aos doadores e não pertence à universidade. Mas o dinheiro é para apoio à universidade, ou seja, papel da Fundação de Apoio e do Fundo de Inovação, do Fundo Patrimonial de Inovação, que vai ser usado conforme o regulamento do fundo, de acordo com a sua governança, mas a gente tem que entender que esse dinheiro não está misturado com o dinheiro da Fundação de Apoio. A gente segregou ele lá quando a gente criou aquele CNPJ. Então, o endowment fiduciário não é o fundo patrimonial. Isso é importante a gente entender. O fundo patrimonial é aquela segregação patrimonial e o endowment fiduciário é o produto financeiro que recebeu esse nome dessa engenharia que a gente criou. A capitalização do fundo patrimonial ela vai se dar por uma transferência mensal dessa rentabilidade. Então, todo mês, a Fundação vai fazendo as aplicações diárias e cotidianas de cada conta. A gente vai apurando ali todo dia, e no final do mês apura aquilo ali e transfere para o fundo patrimonial. A gente segue todas as regras do mercado financeiro e todas as regras da aplicação de recursos dos projetos. Aqui um diagrama para a gente buscar entender. Isso aqui, eu vou dizer que assim, é a parte que a Fundação normalmente vê. São os recursos que estão sob gestão da Fundação. O valor original do projeto está lá na conta, é feita uma aplicação, esse valor principal ele é adicionado de um rendimento, no caso aqui eu coloquei, por exemplo, o rendimento da poupança, e o saldo do projeto passa a ser o principal mais o rendimento. Essa é a parte visível. A parte invisível é a parte do banco. Todo mundo sabe que os bancos ganham dinheiro até com o ar que a gente respira às vezes, né? Então, o que a gente não vê? A gente não vê que uma parte dessa parte que ficava com o banco, a gente conseguiu, por causa da reunião de recursos da Fundação num fundo exclusivo e de um tratamento diferenciado, a gente conseguiu capturar esse pedaço. Esse pedaço não é um dinheiro do projeto. Isso aqui era uma parte da rentabilidade do banco. E aí, todos os meses, esse recurso vai se acumulando. Todo mês a gente vai colocando, ele vai empilhando ali, e isso aqui é o fundo patrimonial capitalizado. Então, é feita a aplicação normal no dia a dia da Fundação, está tudo acontecendo lá normalmente, aplicação, resgate, pagamento, recebimento, contabilidade, está tudo acontecendo, só que ao invés de ir para aqueles fundos de aplicação automática ou qualquer coisa, nós estamos fazendo uma aplicação num fundo exclusivo, que está todos os dias gerando um excedente para o fundo patrimonial. Essa parte aqui a gente faz dia a dia, mas são ciclos mensais para gerar a transferência dos excedentes. Isso aqui entra no fluxo contínuo, porque o dinheiro, uma vez dentro do fundo patrimonial, está lá para ser aplicado, para ser utilizado conforme o seu regulamento. Cada um vai construir o regulamento conforme a sua governança. Isso aqui é o mesmo fluxograma, porém de um outro estilo, mostrando ali ó, em cima a Fundação aplica e resgata, os projetos recebem a rentabilidade da poupança, o que excedente é transferido aqui embaixo, a geração de excedentes vai para o fundo patrimonial e o fundo patrimonial realiza os projetos. Isso aqui é o que a gente chama do fluxograma da combinação do marco legal com a Lei 13.800. Então, quem é que é envolvido nesse tal de endowment fiduciário? A Fundação de Apoio, uma instituição financeira, a Cultura Invest e o Fundo Patrimonial. São 4 CNPJs, no mínimo, envolvidos nessa operação. A Fundação de Apoio ela é responsável por, obviamente, ela está gerindo os projetos e vai comandar aplicações e resgates. Isso é feito diretamente pelas gerências financeiras. A instituição financeira escolhida e contratada,
ela vai fazer essa gestão conservadora dos recursos, conforme a política de investimentos de cada entidade, conforme o contrato que foi colocado para ela. A Cultura Invest entra fazendo a fiscalização da instituição financeira. Isso aqui assim, é impressionante como é que banco só erra para cima, não sei se vocês já viram. Nunca vi banco errar para baixo. Então, a gente fiscaliza isso aqui o tempo inteiro. A gente tem um software de monitoramento que consolida todos os bancos da fundação, todas as contas. A gente dá o saldo diariamente, consolidado, tarifa, rentabilidade, tudo aqui. E o fundo patrimonial, depois que recebe o recurso, ele vai acumular, fazer a sua acumulação e vai ser utilizado conforme o regulamento. Agora, o caso prático. Vencedor do segundo lugar do Prêmio de Boas Práticas de ontem, né? O projeto da Coptec, vou falar aqui especificamente. O que aconteceu lá? Isso é um resultado de muito tempo, tá? Já tem alguns anos que a gente vem aprimorando isso junto com a equipe da Coptec, foi fundamental esse envolvimento. Então, nos 3 primeiros anos que a gente trabalhou esse produto com a Coptec, a gente obteve um aumento da rentabilidade é o percentual, tá? Que é a linha escura no gráfico. A área azul mais clara é o patrimônio diário da Coptec refletido num gráfico ali, não tem valores, não tem nada, mas é só para a gente ver que a rentabilidade subiu e o que foi acompanhado de um aumento do patrimônio, uma linha de tendência ali, obviamente que tem captação de projetos e tal, mas houve um incremento ali significativo. O segundo resultado foi também interessante, que aí, se a rentabilidade é um percentual, né, um percentual do CDI, por exemplo, os rendimentos são reais, né, moeda. Então, como é que a gente fez esse método aqui? A linha de baixo do gráfico, a laranja, é como se fosse aquele resultado que a gente tinha antes de começar com o produto, projetado, como se a gente não tivesse mudado nada, e a linha azul de cima, o que realmente aconteceu. A diferença entre esses dois aí, de rentabilidade, foi 18 milhões de reais a mais no caixa dos projetos em 3 anos. Um incremento de 42% em relação à base anterior. Então, isso aqui é um número realmente significativo. E aí, a gente tem aqui a contribuição aqui o gráfico de cima, o montante, isso aqui aconteceu aqui entre dezembro de 2020 e setembro de 2022, o montante que foi transferido do endowment fiduciário para o fundo patrimonial da Coptec, mês a mês. Já ultrapassamos R$1 milhão, ainda nesse projeto piloto. E aí o gráfico de baixo mostra uma simulação do que poderia ser produzido nesse mesmo modelo nos próximos anos, considerando aí a Selic como está no momento, a gente fazendo exatamente o que a gente está fazendo hoje. O fundo patrimonial da Coptec pode ter, dentro de 5 anos, aí, mais de 210 milhões de reais. Então, é uma coisa muito significativa, um modelo aí para ser pensado e discutido. É isso aí, eu fico por aqui. Alô? Então, boa tarde a todos. Então, complemento essa apresentação do Cristiano, acho que foi bastante esclarecedora. E uma coisa que é muito importante, que quando eu estava falando com o Fernando, quando o Fernando começou a apresentar esse projeto e me chamou para poder estudar e me aprofundar nessa nova modalidade do endowment fiduciário, a fim de fazer com que os fundos patrimoniais possam sair do papel, porque, infelizmente, a legislação como foi feita, ela foi capenga, porque a legislação ela criou a forma jurídica do fundo, deixou que as fundações, as universidades ou as organizações gestoras pudessem criar o fundo, mas não deu forma de criar o fundo de forma efetiva com recursos, né? Porque a parte de incentivos fiscais, como o Fernando falou, foi revogada. Né, não foi retirada foi vetada pelo presidente. Então, isso acabou com que fosse criado o fundo na fantasia,
mas com que não tivesse como você captar dinheiro, porque você não tinha incentivos fiscais para captar isso de forma com terceiros, apenas doações, mas doações que seriam feitas para a empresa que não vai ter nenhum retorno para ela, como é feito outros tipos de doações que existem retornos fiscais para as empresas. Então, foi pensado nessa forma, e essa forma, conforme eu comentei com o Fernando, depois com o Cristiano, que foi algo que com certeza, revolucionário. Por quê? Porque, como ele demonstrou, esse excedente é um excedente que antes ficava no sistema financeiro. Então, ou seja, o banco faz exatamente o que o endowment fiduciário faz. E ele fica com esse excedente. Então, esse excedente ele já existe, e a fundação, como o Cristiano demonstrou, não vê. Então, isso era algo que ficava perdido. E aí você pode pensar, mas o percentual era um percentual pequeno. Se você for pensar que a diferença aí vai ficar líquido, 30%, 20% do CDI. Um CDI, historicamente, então vai ser o quê? Algo em torno de 2%, 3%, 4% ao ano, que não é um valor percentual grande, mas que fica pelo caminho e fica como um custo escondido que as fundações pagam. E quando as fundações pagam esse custo escondido, quem paga é a sociedade. Por quê? Porque esse percentual de recursos que poderia estar indo para apoiar projetos de ciência e tecnologia, para apoiar as universidades, para poder apoiar os projetos das fundações e capitalizar as fundações, ele vai perdido e vai, né, para a conta de resultado dos bancos. E, através disso, dessa forma que é legalmente prevista e que agora foi estruturada na prática, com o Cristiano da Cultura Invest nesse projeto piloto na Fundação Copetec, isso se demonstrou algo que é bastante factível e é uma forma de se fazer uma capitalização, de se deixar de pagar esse custo escondido que as fundações todas, não só as fundações, mas todos pagam quando se utilizam, né, dos serviços bancários, e trazer para as fundações essa forma extra de capitalização, né, e trazer esses recursos que ficam no caminho para servir a sociedade, que são recursos que são para servir a sociedade, que acabavam sendo perdidos pelo caminho. E esses recursos que estão sendo aplicados, eles, além de estarem beneficiando a sociedade de forma direta, porque vai ser retornado para as fundações, não ser perdido, mas também ajuda os projetos. Por quê? Conforme o Fernando falou, quando você coloca o dinheiro na poupança, aquele rendimento fica lá parado, e aí tem aquele pico mensal, que é quando é feito o pagamento. Enquanto, quando o endowment ele é estruturado, esses rendimentos passam a ser diários. Então, ou seja, é um produto que, além de gerar recurso para as fundações, para os projetos, também é melhor. Por quê? Porque se um projeto ele investe um recurso na famosa data de aniversário da poupança e resgata antes da data de aniversário, aquele mês, não só você pagou para o banco o custo escondido, como você deu toda a rentabilidade. Por quê? Porque você resgatou antes do aniversário. E aí você perdeu o dinheiro. Estruturando esse fundo, o que vai acontecer? Você vai transferir a ele o rendimento da poupança de forma diária. Então, ou seja, os projetos também ganham. Por quê? Porque se o projeto, vamos supor, que ficou lá o dinheiro parado 3 meses e 15 dias, o projeto receberia o valor de 3 meses. Através dessa forma, receberia o valor dos juros de 3 meses e 15 dias. Então, algo que é bom para os projetos, é bom para as fundações e é bom para a sociedade como um todo. Então, são esses custos que ficavam escondidos, que é, obviamente, o markup, que é agora enviado para o fundo endowment, né, para o fundo patrimonial, e o fato de que, mesmo a rentabilidade que deveria ter direito a receber, não é recebida, porque quase nunca o valor é retirado exatamente no valor da data de aniversário. Por quê? Por causa de necessidades de caixa. Então, ou seja, você depositou no dia 10, você vai precisar do recurso no dia 5, você não vai esperar mais 5 dias para chegar na data de aniversário, você vai acabar retirando antes. Então, essa é uma forma também que o produto que é entregue através das fundações, se as fundações gerenciarem esse fundo e fizer toda essa estruturação financeira que é entregue no final dos projetos, é um produto melhor. Então, ou seja,
Todos saem ganhando. E essa é uma forma que é uma forma de você estruturar melhor um sistema que ele é muito, conforme o Cristiano falou, muito pesado em favor dos bancos. Por quê? Porque você tem várias contas pequenas e, por causa disso, a fundação é vista como... Não vê a fundação, vê essas milhares de contas pequenininhas. Agora você vai ser uma conta que você vai ter uma personalidade jurídica através do fundo que vai fazer a gestão desses recursos única. Então, você tem menos custo que o banco vai cobrar. Você consegue negociar com o banco através de canais que são mais eficientes, né? Porque aí você vai ter... Você quer um fundo que vai ter valores muito grandes. Então, o banco ele vai colocar um gerente específico para conversar com você. Você não vai ter que ficar lá parado esperando para poder conversar, porque você vai pular na lista de importância de onde o dinheiro está investido. Então, você vai ter um atendimento melhor, você vai ter o retorno do recurso financeiro, você vai ter uma melhora na prestação de contas, porque, conforme o Cristiano falou, o acompanhamento que é feito através do sistema que ele desenvolveu, demonstrou, tive numa reunião que ele demonstrou para a gente na Fundação Copetec como ele funcionava. Você consegue, a partir dele, sair o relatório das contas e fazer uma prestação de contas muito mais fácil. Então, ou seja, é algo que eu acredito que a sociedade, com o geral, só tem a ganhar, as fundações de apoio só tem a ganhar através da implementação desse tipo de capitalização, e que é uma forma de capitalização extra, né, para as fundações de apoio, especialmente em cenários em que nós temos repasses do governo cada vez mais exíguos, menores, né, e que acaba afetando, por exemplo, no nosso caso, da UFRJ, de onde eu sou professor, nós chegamos a um acordo para não pagar conta de água e conta de luz esse ano, porque nós não teríamos dinheiro para isso. Prefiro fazer o dinheiro para outras coisas, e chegou o acordo com as concessionárias para que isso seja rolado para o outro ano. Então, essa é a necessidade dos recursos. Ou seja, eu não estou pagando conta de água, conta de luz, mas eu estou deixando milhões de reais com os bancos, através dessas ineficiências. Ou seja, é uma forma de você conseguir gerar recursos sem onerar o orçamento, mas sim trazeram de volta esses recursos que estavam, né, sendo perdidos pelo caminho, e sim colocá-los a serviço do cidadão, a serviço dos pesquisadores, a serviço da universidade. Isso, muito obrigado. Pronto, obrigado. Obrigado, Peregrino, pelo convite. É bom estar aqui no Confies novamente. É o 5º congresso, eu acho que é o 4º que eu participo. Só o do ano passado, que eu acho que eu não participei, foi online, né? No ano passado. De 2020 participei online, os demais estive com vocês lá em Alagoas, com o ministro. Isso aí. Então, já sou figurinha carimbada. Eu vou anotar o meu tempo aqui, para não falar demais. Mas eu acho importante esse debate. Nós aprovamos algumas legislações de referência nos últimos anos para o setor, né? Teve a emenda constitucional 85, em 2015, depois teve o marco legal, né, o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, aprovado em 2015, depois sancionado em 2016. Né? Depois teve a regulamentação, né, o decreto, que saiu em 2018. Em 2018 a gente aprovou 13.800, que foi depois sancionada em 2019 pelo atual presidente, com um veto que nós não conseguimos derrubar, né, da lei de endowments. E agora teve uma nova lei, que é a lei de licitação, que eu acho que também vai afetar vocês bastante, alguns formatos de licitação, e a lei das startups. Né? Então, quer dizer, tem um conjunto de legislações que afetas as fundações de apoio. E eu tenho insistido, Peregrino, acho que a gente tem que fazer um debate sobre compras públicas para inovação. Isso é um espaço enorme de captação de recursos. O Estado brasileiro ele gasta em torno de 13% do PIB dele é compra pública do Brasil.
Estamos falando de 800 bilhões, 1 trilhão de reais. É muito dinheiro. Se pegar 5% disso, 0,5% disso, fazer um programa de compras públicas, de inovação, estamos falando em 0,7% do PIB. É a diferença que a gente precisa chegar para 2% do PIB de inovação. Eu tenho insistido isso muito, porque as universidades têm muito produto de prateleira, muito bons, né? Lá no ICETIM, nós fizemos alguns contratos de alguns decretos, alguns editais de compras públicas, e um dos produtos que nós tiramos da prateleira é um respirador mecânico não invasivo que surgiu na base na COP. E agora estamos lançando um para o CIPAP, também, tem um bom produto que nos apresentaram lá da COP, e o Vexco, que é o respirador invasivo, né? Então você tem muitas vezes uma série de produtos bons, né, nas universidades que não têm oportunidade de ir para o mercado, né? E as compras públicas podem ser uma boa forma dos municípios, dos estados comprarem produtos e desenvolverem sistemas, né, produtos que estão nas universidades, mas que falta aquele gatilho para sair da prateleira e ir para o mercado, né? Mas aqui estamos falando de endowments, então o Peregrino, eu queria fazer uma fala mais do ponto de vista da política mesmo, né? Nós conversávamos aqui agora há pouco sobre o decreto 9283, que foi a regulamentação do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que ficou extremamente no detalhe, foi muito no ponto e vírgula, o que dificulta a aplicação da lei, né? E que nós temos que batalhar agora com o novo governo, né? E não é porque é um novo governo, porque eu acho que vai ter mais canais de diálogo para mudar essa regulamentação, fazer um novo decreto, reduzindo a burocracia e reduzindo e trazendo o impacto de fato da lei para dentro das universidades, né? As universidades precisam se adaptar a isso, né? E ter regimentos que permitam que os seus professores, seus pesquisadores, se agreguem a projetos de pesquisa, né, sem prejudicar a sua progressão de carreira, né, mesmo aqueles com dedicação exclusiva. O projeto de lei permite, a lei permite isso, mas o decreto está muito burocrático, né? E, especificamente na questão dos endowments, nós temos que voltar com o debate no Congresso, que nós nunca paramos, mas voltar com mais energia o ano que vem, para que aquele dispositivo que foi vetado, que nós não conseguimos derrubar o veto, né, que é a questão do incentivo fiscal, que ele seja refeito esse debate, ou no âmbito da reforma tributária, que eu acho que agora anda, né, porque o governo vai ter que apresentar uma âncora fiscal alternativa ao teto de gastos, e eu acho que a âncora que se propõe, que está se discutindo, é a reforma tributária, e é necessária que ela venha de fato. Vocês viram essa confusão toda da questão dos combustíveis esse ano, né? Os estados, cada estado com uma taxa de cobrança de impostos combustível, né? E dessa confusão toda, e agora unificou para baixo, mas os estados estão querendo de volta, né? Porque tiraram dos estados em torno de 160, 170 bilhões de reais de impostos, né, de combustível. Então, e o governo começa a discutir para tirar as receitas próprias das universidades do alcance do teto de gastos, né, e outras. Então, quer dizer, essa situação confusa, né, ela vai ter que ser resolvida numa reforma tributária. E talvez seja a oportunidade de recolocar a questão dos endowments novamente na pauta do Congresso, né? Prevendo na reforma tributária, né, que investimento em endowments de fato gere algum ganho fiscal para o doador. Até porque o debate das grandes empresas transnacionais e nacionais sobre benefícios sociais, investimento em inovação social, é cada vez mais presente, né? E uma boa forma de você certificar uma boa prática de uma empresa, por exemplo, é doação para a ciência, é doação para a educação. E uma boa forma de fazer essa doação é através dos fundos de patrimoniais, porque é um recurso que vai ali, fica ali, vai rendendo ao longo da vida e permitindo
né, novos investimentos futuros, sempre com os ganhos em cima disso. Então, não existe aqui uma discussão da invenção da roda, né, mas é melhorar a roda para que ela rode de fato sem percalço, né, que ela faça um andar mais tranquilo. Então, acho que esse debate, Peregrino, que a gente tem feito esses anos todos, ele precisa, de fato, através da ICTP.br, né, através dessa composição que foi feita para atuar no parlamento, voltar com uma pauta importante da ICTP. Assim, isso aqui é uma pauta importante. Os fundos endowments são uma pauta importante, a gente tem que retomar o debate sobre a questão do incentivo fiscal. Eu, quarta-feira, estava participando de um seminário em Curitiba, discutindo o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, e surgiu a discussão da Lei 13.800, né, que lá o pessoal da Fiocruz, né, da Fiotec, eles estão me falaram que estão pegando o modelo da Coptec de fundos endowments para também criar o fundo deles, né, regulamentar o fundo deles, né. Então se vê que isso é uma pauta que ele existe, é uma pauta que as instituições de ensino, as ICTs, estão preocupadas, querem entrar para esse game, mas ainda tem dificuldade de compreensão da lei, tem as burocracias que foram apresentadas aqui pelo Cristiano, as dificuldades nas prestações de contas, né, dos diversos projetos, como que o TCU, a AGU vai receber isso, né, e essa questão de você não ter um ganho, né, para dar para quem quer fazer a doação, porque o veto sobre a questão do incentivo fiscal foi colocado na lei e nós não conseguimos derrubar ele no Congresso. Então, assim, a minha fala é mais nesse sentido, Peregrino, da gente não é retomar, é dar um novo vigor para esse debate, né, e a ICTP transformar numa pauta relevante dela esse ano, como vai ser a questão da aplicação da Lei Complementar 177 do FNDCT, de ser aplicado totalmente o FNDCT, o debate sobre 25% do pré-sal para a ciência, que não sei se você sabe, mas a previsão do Fundo Social do Pré-sal para arrecadar de 2022 até 2031 são 620 bilhões de reais. É muito dinheiro. Disso, 37,5% vai para a saúde, 12,5% vai para a educação e 50%, ou seja, 310 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-sal continuarão no Caixa Único da União fazendo vidinha para pagar a dívida de banco e restos a pagar do governo, compondo aí o déficit, o resultado primário do governo. Então, existe projeto de lei, está lá na Câmara, na CCJ Câmara, é terminativo, não precisa ir para o plenário da Câmara. Se a CCJ aprovar, porque já passou nas comissões de mérito, vai direto para o Senado, destinando 1/4 desse valor para a ciência, tecnologia e inovação, que 1/4 de 620, estão falando aí no prazo de 9 anos, 10 anos, 150 bilhões de reais. É maior que o FNDCT. É maior que o FNDCT. Então, você vê como tem ações que podem, de fato, ser aprovados no parlamento e discutidos com o governo, obviamente, né, porque o governo tem que concordar com isso, né, trazer um momento novo para a ciência brasileira e um momento com um nível, uma certa estabilidade, perenidade de financiamento, né. Então, essas ações, de fato, precisam de uma agregação lá no Congresso. E, por fim, falar que pode ir para Mangueira, é um bom lugar, é seguro, mas o meu coração é portelense, né? Mas realmente é uma pena, para isso o Peregrino não me convida, né? Mas é um prazer estar aqui falando com vocês novamente, com confiança. Comentar um pouquinho, a exposição do Cristiano mostrou, então, uma realidade que a gente já colocamos em curso na Coptec. Por conta e risco. Nós não vamos ficar parados, não. Eu lutei muito por essa lei 13.800, junto com o Pancera, a senadora Ana Amélia, com o deputado Lindenberg, com o senador Armando Monteiro de Pernambuco, com o senador Anastasia, que hoje é ministro do Tribunal de Contas, todos eles nos ajudaram.
a fazer da Lei 13.800 um projeto vencedor e incluir a Fundação como entidade gestora, porque não tinha sentido, e eu recebi um lobby muito forte de alguns capitalistas aí que circundam os bancos públicos, para não deixar as fundações de apoio serem gestoras dos fundos patrimoniais. Literalmente, eles fizeram um lobby muito forte, porque eles queriam criar fundações especiais para que pudesse... Eu acho que é elisão fiscal, vou falar a verdade, porque eu não tenho mais... Comigo eu não tenho mais pena, né, de 72 anos. Então, e para mim era elisão fiscal. Por que esse desespero? Por que não deixaram nós sermos também? E quem quisesse fazer com a fundação da Xuxa, ou, sei lá, criar uma outra fundação, fizesse também. Mas por que não nós? Se nós somos a entidade de direito privado do terceiro setor mais próxima das necessidades da inovação, que era um dos temas da Lei 13.800, por que não? E graças ao Pancera, deputado federal, na época, ele fez uma emenda no artigo 1º, se não me engano, dizendo assim, podem as fundações de apoio serem entidade gestora dos fundos patrimoniais. Foi a emenda dele. Essa emenda passou. Primeiro, o presidente atual vetou. Depois foi para a discussão do veto, dia 11 de junho. Olha como é que eu gravo essa data. Eu não... Estou maluco gravar essa data. 11 de junho à noite, né, numa discussão dos vetos, se derruba, se não derruba. O único veto que salvou, que, né, o Congresso derrubou, foi esse. Eu digo, que prestígio que as fundações de apoio têm, não é verdade? Então nós não vamos entregar essa rapadura fácil, não. Nós vamos fazer de tudo para implantar. E se quem não conhece fundo fiduciário, passa a conhecer. Né? Quem não conhece essa defasagem entre a remuneração, que tão bem você falou, Rodrigo, se não é para nós, é para o banco. A Helena Nada, dessa mesa, disse que é o setor que mais ganha nessa república. Sem fazer nada, sem fazer um sanduíche, sem pregar um prego é o setor financeiro, que ganha parado. Então, se eu tirar dele, eu estou fazendo um bem. Deus vai me perdoar meus pecados, porque tem que tirar deles. Então, o que for para tirar deles, contamos com todos aqui, né? Porque a não ser que tenha um dono de banco aqui. Não tem, só tem 5 bancos no Brasil que ganham. Então, essa observação que você fez foi muito importante. Então, a UFRJ está passando por dificuldades enormes. Se ela tivesse um fundo endowment, ela poderia suprir pelo menos a merenda, o restaurante dos estudantes. Viu, Vinícius? Você que está aqui. Os restaurantes poderiam estar funcionando, as bolsas, as suas bolsas também poderiam estar em situação melhor do que... Porque Harvard, que tem o maior banco, o maior fundo endowment de toda a história americana, tem 36 a 40 bilhões de dólares depositados, paga suas contas nos períodos de seca com o fundo endowment. Porque, às vezes, as matrículas dos alunos lá, eles pagam matrícula, pagam mensalidade, sei lá, às vezes entram numa baixa, quem supre esse vale é o fundo endowment de Harvard. Então, é preciso ter um mecanismo financeiro para estabilizar o orçamento e a continuidade dos projetos das entidades acadêmicas, porque elas não podem quebrar. Se quebrar, quebra o país. Como disse o Vinícius também no discurso seu, aqui nessa mesa, quebrar uma equipe de pesquisa você não recompõe. Uma obra pode recompor, mas uma equipe de pesquisa vira tudo motorista de Uber, vai embora, decepcionado, vai mudar o setor. É um desestímulo a um jovem que quer entrar na atividade de pesquisa, não é verdade? Então, eu acho que vocês apontaram situações. Eu fui, junto com o Cristiano, nós fomos fazer um teste piloto, viu, Pancera? Nós fomos ao procurador-geral, que é da AGU, da UFRJ, né? Nós fomos apresentar esse protótipo para ele. No final da explicação toda, ele falou assim, Peregrino, não tem risco nenhum. Fica tranquilo. O procurador falando, né? Eu queria que ele assinasse, mas ele não assinou. Mas tudo bem, mas ele dizendo isso com testemunha, eu vou cobrar até no inferno. Ele disse assim, não, fique tranquilo, porque você está depositando o dinheiro, vamos supor que é uma empresa concessionária aqui, sei lá, que deu um projeto com a gente, que eu peguei o dinheiro dela do convênio e botei nesse fundo aí. Rendeu muito mais, eu paguei o do projeto, peguei a parte boa, a parte nossa que ia para o diabo, não vai para o diabo, vai para Deus, vai para o fundo endowment. Ele disse, você não está criando um fundo para você mesmo, para a Fundação Coptec. É um fundo para o interesse público, para ciência, tecnologia e academia, que é uma prioridade nacional. Você não está fazendo nada de mal, você está guardando. Se ele quiser o dinheiro de volta, você paga, porque está no fundo,
está remunerado, então você devolve. Vai ser dificilmente eles vão pedir, porque você está amparado. Não existe nada que lhe proíba taxativamente de fazer essa operação. Claro que é polêmico, não estou pensando que é fácil, mas é uma ideia de bancar. A gente não está no setor que tem que inovar, gente. Eu não tenho medo de fazer isso. Aliás, ninguém daqui pode ter medo, senão não seria da fundação. Você quer um ambiente mais perigoso para trabalhar, é fundação de apoio. Todo dia a gente tem uma espada na cabeça, vai ser pego hoje, vai ser pego amanhã, né? É tudo terrorismo. Mas, então, eu queria dizer isso. E dizer para o Pancera que você tem grande chance de influir muito. Eu sei que você é do grupo de transição do governo que vai tomar posse no dia 1º. Você tem uma autoridade de ser ex-ministro, é um especialista, preside o Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá, aquela cidade maravilhosa que vocês podem conhecer um dia. Mas você, para mim, tem que levar essas coisas que você falou e a proposta que a gente fez aqui de que o decreto 9283, que você quer revisar e consolidar melhor no seu manual de operações, permita e interprete positivamente que as aplicações financeiras dos projetos, se tiver performance, essa performance pode ser destinada aos fundos patrimoniais. Pronto. Você paga a poupança, paga tudo que o cara tem direito, e o que sobrar, aquele excedente, manda para o fundo. Se é uma lei que está no ambiente da inovação, que deve defender a inovação, é essa, o decreto 9283. As outras não têm responsabilidade. Eu gosto muito dessa proposta do poder de compra. Eu já estudei muito o poder de compra dos Estados Unidos. O burocrata americano, para comprar de uma empresa do exterior, da Europa, qualquer coisa que tenha no interior dos Estados Unidos, ele tem que escrever umas 10 páginas. Ele não pode comprar de uma empresa do exterior qualquer bem, pode ser qualquer besteira. Ele tem que justificar que vai ter que comprar lá fora de uma empresa que tem sede e capital externo, em detrimento da empresa local. Porque ele sabe o valor que isso tem, né? Da tecnologia atualizada, do emprego qualificado, e a economia é um patrimônio. Como diz a nossa Constituição, o mercado é um patrimônio nacional, não é um patrimônio dos outros. Então, quem explora melhor somos nós. Então, eu gostei muito dessa ideia da gente levar e aperfeiçoar essas sugestões que o Pancera assume de canalizar do Confis para o grupo de transição de ciência e tecnologia, a gente pode ir fazendo aqui dentro do ambiente do Confis. Algumas eu já passei para eles, outras nós podemos criar e usar ele. Pode usar você como porta-voz? Não precisa nem falar. Gente, eu vou passar então as perguntas. Tem o Saldanha aqui que está inscrito. Quem quiser, levanta o braço lá atrás. 2, 3, antes do café. Tá certo, tá bom. Você, dois, você. César, Clarissa e Aparecida. Quer ficar com isso aqui? Roberto Saldanha, eu sou assessor jurídico da FLE, Fundação Luiz Engler, Fundação de Apoio à URGS, em Porto Alegre. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor Cristiano. Tá? Não sei se eu não percebi direito, não entendi, mas eu gostaria de saber, assim, são várias perguntas. Qual o atrativo, benefício do banco para ele abrir mão de parte do rendimento? Tá? 2. Quais bancos têm aceito esse tipo de fundos, privados ou públicos? Tá? Se tem um prazo para esse fundo patrimonial que obrigue o banco a manter e evite desistências, tá? No decorrer. E a última, que até aí o senhor pode responder depois, mais tarde, como se daria a remuneração da empresa que monta um fundo deste para uma fundação? Obrigado. Bom, olha só. Os bancos, usualmente, eles tratam o cliente de acordo com a cara do cliente. Quem tem muito dinheiro é tratado de uma forma, quem tem pouco dinheiro é tratado de outra forma. Regra geral, quem tem muito dinheiro paga menos, percentualmente falando. O que acontece com as fundações de apoio é que ela não consegue demonstrar o tamanho dela.
Então, cada conta de projeto, o banco enxerga como se fosse um único cliente. Ele sabe que o CNPJ é o mesmo, ele sabe que o gerente financeiro é o mesmo, mas ele aplica a regra para cada conta como se fosse um cliente. Então, ele tem milhares, centenas de pequenos clientes. Quando a gente reúne isso tudo e a gente licitou o endowment financeiro da Coptec, a gente mostrou que tem uma quantidade de recurso que não se confunde com a conta do projeto. Então, por exemplo, a conta do projeto quer ficar lá no Banco do Brasil, deixa a conta no Banco do Brasil. O fundo exclusivo, aliás, uma tecnicalidade, toda vez que se faz uma aplicação financeira, o dinheiro sai da conta bancária, 100% das vezes. Todo investimento é uma operação de crédito, é um empréstimo, você está emprestando para o banco vai fazer o que quiser. Quando o fundo compra um título público, você está emprestando para o governo. Quando ele investe na bolsa, não é o caso das fundações, você está emprestando para o dono daquelas ações. Então, assim por diante. Então, quando o dinheiro sai da conta bancária, já não é mais do projeto. Você já transferiu aquele recurso, seja no banco onde você estiver. Então, quando você tem um fundo exclusivo, você reúne todo o dinheiro, as contas continuam separadas, os extratos continuam separados, mas o dinheiro é um só. E aí a gente tem mais poder de barganha. Então, a gente não está conquistando nada, tirando do banco, a gente só está posicionando as fundações como a gente acredita que elas devam ser. E aí, quando a gente olha o conjunto total das fundações, 90 fundações do Confis, nós estamos falando de 6, 8 bilhões de reais. E aí, os 4, 5% de diferença por ano aí, aplicado aí, a gente tem uma ideia de quanto dinheiro nós estamos falando. Então, o controle dessa quantidade de contas é difícil, a gente acabou automatizando isso tudo. Se o banco está cobrando tarifa certa, se não está cobrando tarifa certa, como é que está o rendimento, né? Assim, você esqueceu de aplicar, o banco foi lá e aplicou num banco com uma taxa de administração altíssima. Ele está te tirando dinheiro. Então, a gente tirou o poder do gerente do banco, lembra que o gerente do banco trabalha para o dono do banco, e a gente transfere isso para um fundo que trabalha para a fundação. Aí, todo o sistema de remuneração do mercado financeiro, ele trabalha com uma metodologia que você tem o rendimento bruto das aplicações financeiras. Todos os fundos são assim, tá? Você tem um rendimento bruto, e aí você tira as taxas do banco e dos estruturadores, de quem estiver trabalhando naquela estrutura. A diferença disso é o chamado rendimento líquido. É esse rendimento líquido somente que vai para os extratos. Então, por isso que é uma despesa oculta, como o professor Rodrigo falou. Isso não aparece nos extratos. O banco não está te admitindo essa informação. Ela só não está no extrato, você tem que procurar em outro lugar. Ela existe, mas ela não está ali, ela não aparece todos os dias ali na sua frente. O que a gente faz é trazer essa informação e aí ela aparece. A Cultura Invest, por exemplo, ela é remunerada. Nós somos gestores de fundos. Eu não estou julgando contra o patrimônio, tá? Eu estou trazendo valor para o meu cliente. Eu trabalho para as fundações, eu não trabalho para banco. Então, a gente é remunerado dentro dessa faixa entre o bruto e o líquido. Então, a minha remuneração também, a fundação não tem que me fazer um pagamento direto, eu recebo dentro da aplicação financeira. E aí a gente licitou, o Banco do Brasil não quis conversar com ninguém, a gente ficou restrito a alguns bancos. Chamamos BTG, chamamos Bradesco, Itaú, Santander e XP. Por fim, a gente afunilou as negociações entre Santander e Itaú. O Santander, na verdade, demonstrou, ele queria ocupar um espaço ali, isso ficou muito claro, mas ficou também muito claro que eles não queriam fazer nada, precisavam de um investimento muito intenso em tecnologia. O Itaú acabou ganhando essa conta, aí demorou, depois de terminar desse processo, demorou muitos meses até que tudo estivesse funcionando, para a gente garantir a segregação, extratos separados, etc., etc., o jurídico do banco entender o que a gente estava fazendo. Foi assim, muito trabalhoso. Mas agora o produto está redondo, está funcionando, e a implantação dele é rápida. Só que o banco, mais uma pergunta sua, ele é um prestador de serviço. Se a gente quiser trocar, a gente troca. É só ter um outro banco com um serviço parecido, a gente vai disputar taxa. Né? Então, hoje o dinheiro está no Itaú, amanhã pode estar no Bradesco, no Santander, onde for, não tem problema. Esse serviço é uma commodity, esse serviço dos bancos. Só para vocês terem uma ideia, a soma do patrimônio dos fundos de investimento no Brasil hoje, são mais de 20 mil fundos, é de mais de 8 trilhões de reais, hoje.
Então, assim, é uma indústria consolidada, uma jurisprudência firme, uma reputação muito grande. O Brasil é uma das grandes indústrias de fundo de investimento do mundo, é um instrumento interessante e deve ser mais usado. A gente, na verdade, usa pouco. E os fundos mais interessantes, na verdade, são aqueles fora dos bancos. O fundo Bradesco, o fundo Santander, o fundo Banco do Brasil, na verdade, quase sempre estão olhando os próprios interesses. E aí, a hora que a gente vai para os outros tipos de fundo, a gente começa a ver o interesse do investidor. Acho que eu respondi tudo, né? E só um ponto que você falou, o que o banco ele aceita perder, é porque, na verdade, a fundação ela só está mudando o tipo de cliente. O banco antes via a fundação como esse cliente que é o cliente da conta baixa, digamos assim, daquela conta de entrada. Agora você está indo na mesa como juntando todos os recursos, igual vai um gestor de um fundo privado. Então, por exemplo, quem tem grandes fortunas, ele não vai comprar, não vai investir na poupança, não vai fazer isso. Ele vai estruturar um fundo próprio e vai chegar no banco e fazer exatamente o que as fundações estão fazendo. A única diferença, então, é, para o olho do banco, o banco não é questão de ganhar ou perder. Na verdade, são as fundações se estruturarem para, quando for conversar com o banco, não conversar como o cliente que vai lá e colocar, né, que tem a conta corrente, vai receber o seu salário na conta, mas vai chegar, poder conversar com o banco como conversam os grandes investidores, porque os grandes investidores não vão pagar as taxas que as fundações pagam. Eles vão chegar lá e vão fazer, como o Cristiano falou, negociar a taxa. Olha só, tenho tantos milhões para investir. Se você não me der uma boa taxa, eu vou investir lá no outro banco X, porque eu tenho meu fundo privado aqui que só manda rendimento para mim. Então, o fundo sou eu. Então, eu pego meu recurso e coloco lá. Então, na verdade, é reestruturar essa relação da fundação com o banco para que o banco trate a fundação como trata os bilionários. Não tratar como trata as pessoas que ficam colocando o seu salário na conta, que o banco realmente enche de taxa e tira muitos recursos, e quando a pessoa investe, o banco ganha mais com o investimento do que a pessoa que investiu. Alguém lá, Clarissa, Aparecida e o César aqui. E nós fechamos. Você também? Perguntas? Tá? Porque senão não dá tempo. 2 meses depois. Pode falar aí. Eles ligam, não ligam aqui? Está ligado? Olá? Não está ligado, não. Demora, ele é lento. Bom, boa tarde. É uma satisfação. Parabéns pelo trabalho, pela criatividade. É fazer mágica, né? Fiquei absolutamente convencida do ponto de vista financeiro, contábil, de propósito, entendeu? Acho que se justifica claramente. Mas eu já até, em uma ocasião anterior, compartilhei com o professor Peregrino uma dúvida, e eu queria dividi-la com vocês, talvez até porque a gente pudesse contar agora com a ajuda do Panceiro para, caso haja uma necessidade jurídica, uma intervenção, talvez aí de maneira a nos amparar, né? Porque, vamos lá, a Lei 3.800 diz que ela dispõe sobre a constituição de fundos patrimoniais com o objetivo de arrecadar, gerir e destinar doações de pessoas físicas e jurídicas privadas para programas, projetos de demais finalidade de interesse público, ok? Então, o recurso ele tem que ter natureza privada. Agora vamos para aquele Acórdão 2731 de 2008, que diz o seguinte no seu item do relatório 9.1. Ele vem firmar o entendimento de que a expressão recursos públicos, a que se refere o artigo 3º, caput da Lei 8958 de 94, abrange não apenas os recursos financeiros aplicados nos projetos executados com fundamento na citada lei, mas também toda e qualquer receita auferida com a utilização de recursos humanos e materiais das instituições federais de ensino superior,
tais como laboratórios, salas de aula, materiais de apoio de escritório, nome e imagem da instituição, redes de tecnologia de informação, documentação acadêmica e demais itens de patrimônio tangível ou intangível das IFES. E aí, a minha dúvida, ou talvez a nossa necessidade, seria de conhecer como esta, a meu ver, dificuldade jurídica na classificação do recurso, que para o TCU é público e para que a gente use a lei deveria ser privado, foi ou poderia ser contornada para que a gente possa usar com tranquilidade esse tipo de mecanismo. E aí eu lançaria um pedido, né? Na busca dessa solução, já que se tem quase 1 milhão, será que a gente não conseguiria usar 100 mil jogando na cadeia alimentar para fechar a voracidade de todo mundo e ver como os órgãos de controle responderiam a isso? Eu não sei, porque se precisa de um fato consumado para que a gente possa reagir ou até justificar uma interposição de alteração legislativa. Tá certo? Obrigada. Esse conceito de recurso público, ele se aplica à parte que é devida pelo banco que está gerindo o investimento ao aplicador. Então, você investiu esse recurso público, que, na verdade, está dentro de uma entidade de direito privado, que é a fundação. Então, para o banco, não é dinheiro público, é dinheiro privado da fundação. E o rendimento total que está lá no extrato volta para esse projeto. Nós não mexemos nesse dinheiro. A gente está numa outra faixa, que, obviamente, não é recurso público. Porque o que o banco cobra não é recurso público. O que o banco faz com o dinheiro da sua aplicação não é recurso público. Então, a taxa Selic, que para a gente é o teto da rentabilidade financeira, para o banco é o piso, é o custo. Então, ele pega seu dinheiro a 13% ao ano, se você tiver uma boa aplicação, só que ele vai emprestar isso aí a 60% ao ano. Obviamente que essa diferença aí não é recurso público, é recurso privado. Então, que fosse. O patrimônio do Itaú todo na mão do governo para pagar essas despesas de educação, ciência e tecnologia, não era para ser? Não é lucro dele? Eu acho ótimo, só que a nossa leitura do mas em termos assim, de como é que se processa a prestação de contas, ela se processa através da comprovação dos extratos bancários. Então, tudo que é obtido de rendimento financeiro no endowment fiduciário ou em qualquer outra aplicação que a Fundação faz, é do projeto, é a regra de ouro. Então, a gente não está ferindo essa regra de ouro, a gente está numa faixa superior. Só um ponto, seria algo, dar um exemplo aqui, é como se quando você vai no supermercado, vai comprar algo, então você paga lá o valor, mas parte é lucro do supermercado, que você não vê. Então a diferença é, a fundação, ela vai receber parte desse supermercado. Então, ou seja, para você, na sua nota fiscal, é exatamente a mesma coisa. Quando você pegar o extrato do rendimento, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que, por fora, você vai fazer essa captação. Mas, do ponto de vista de prestação de contas e do valor que vai ser recebido, 100% do rendimento líquido vai, né, do extrato para a fundação, e o resto é pago através do rendimento, que esse nunca é feito prestação de contas, porque o banco não te dá esse extrato do que ele ganhou. Entendeu? E aí isso fica através do fundo, que o fundo é pessoa jurídica de direito privado, porque é um fundo de investimento que você colocou lá. Entendeu? Então, ter essa segregação de recursos. Aos poucos nós vamos maturando, tá? Eu acho que realmente é uma linguagem meio complexa, eu admito isso, mas eu já me acostumei um pouquinho, mas não estou ainda craque nele como está o Rodrigo, não. Vamos lá. Aparecida? Por favor. Boa tarde. Boa tarde, estão me ouvindo? Agora. Então, eu sou Aparecida, eu faço parte da direção, juntamente com a Clarissa, da FAPU, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Primeiro, e mais uma vez e sempre, né, parabenizar pelo ingresso das fundações, né, como gestoras, passíveis de ser gestoras de fundo, e a gente tem ainda um caminho longo aí, árduo para conquistar, porque se a gente vai ser gestora, precisa ter esse fundo, né? Então, temos que saber de onde virá. Então, muito parabéns. Parabéns também ao professor Peregrino pelo prêmio ontem, né? Acho que a gente começa a dar um pontapé inicial na constituição desses fundos, que a gente precisa ter um direcionamento e precisa ter alguém dando a cara a tapa, né? Então, muito parabéns.
Umas dúvidas, eu acho que técnicas e pontuais, em relação aos fundos endowments, como eles vão aparecer no estatuto da fundação, se há uma necessidade, uma obrigatoriedade, a gente está, né, numa revisão do nosso estatuto e está colocando, né, numa posição lá que a gente também tem como objeto a gestão de fundos patrimoniais. Então, essa é uma dúvida se todos os fundos, de acordo com a 13.800, terão que estar dentro do estatuto. Então, dúvida 1. A outra, e aí me inquieta um pouco, é como eu vou anotar, mas você, perdão, me foge o nome, Cristiano, mencionou, né, esse é um tipo de fundo específico, e ele se associa ali com o que está previsto na 13.800. Minha dúvida a 13.800 ele traz um rol de obrigações, né, como constituição de comitês de investimentos com gente do mercado, conselho próprio de administração, conselho fiscal exclusivo. Então, minha dúvida o que a Copetec está praticando? Isso para fins de benchmark, né? O que a Copetec está praticando já está dentro dos moldes que a 13.800 está pedindo? Então, se a gente pensar em fazer algo semelhante, né, isso pensando não num fundo patrimonial tal qual existe em Harvard, mas desse de sobra, de excedente de recursos, se estaria. E uma outra dúvida é em relação ao que a gente está dando de dúvida ou apelo, não sei, de transparência a esses fundos, né? A gente está associando a 13.800, mas a gente está buscando um recurso que ele já existia, inclusive já existia em fundo que não, né, denominado patrimonial ou fundo endowment, mas era um recurso que já existia, que estava sendo separado lá por algum motivo. E aí, volto aqui a uma outra questão pontual. A 13.800 ela fala de um recurso que não pode ser mexido, não pode ser alterado, senão os seus rendimentos. Então, por isso que são recursos, né, para uso, né, de longo prazo. Isso não implicaria no caixa hoje da Copetec, por exemplo, a gente pegar um recurso que poderia estar sendo usado na pesquisa e estar deixando ele parado para que a gente aufira apenas os rendimentos, e aí isso só vai fazer sentido se for realmente de longo prazo. Então, esses recursos estão realmente parados, como prevê a lei? A gente não está mexendo no principal? Ou a gente vai deixar isso maturar e, quando o rendimento for relevante, aí a gente começa a movimentar? Obrigada. Obrigado, Aparecida. Deixa eu só falar. A gente tem que fazer uma pergunta só. Eu gostei dessas suas perguntas. Acho que a gente vai ter um assunto enorme aqui, um workshop bom danado com essas 3 perguntas. Mas vamos fazer uma pergunta, advirto os outros. Faça uma pergunta, depois a gente continua. Esse assunto não vai parar aqui, por favor. Quem é que vai responder? Eu posso responder? Você pode. O Fundo Patrimonial da Copetec tem um regulamento, segue a 13.800. Só que, muito rapidamente, a 13.800 ela previa o incentivo fiscal. O incentivo fiscal é um tipo de recurso público. Então, não tendo incentivo fiscal, nós estamos falando de doações privadas para instituições privadas. Como é que pode uma lei dizer como é que você vai usar o seu dinheiro? Então, a gente usa a 13.800 combinada com o marco da inovação antes do incentivo fiscal. Quando tiver incentivo fiscal, a gente tem que reanalisar. Mas antes do incentivo fiscal, é um dinheiro privado, e a 13.800, aí a gente vai usar ela naquilo que ela toca à universidade pública. Porque a participação do Fundo Patrimonial no apoio da universidade não vai se confundir com o Caixa Único. Então, ele é uma segregação patrimonial. Então, rapidamente falando, nós estamos falando de dinheiro privado e a gente não usa a 13.800 integralmente. Nós não somos obrigados a fazer isso. Ninguém aqui é obrigado a usar a 13.800 integralmente, porque nós estamos falando de dinheiro privado. O doador pode falar assim, eu quero doar o dinheiro para você gastar ele todo essa semana, comprando máscara para o hospital universitário. Você vai usar o que o doador disse. Você não vai pegar aquele dinheiro e colocar lá e deixar ele rendendo para depois comprar a máscara. Não vai adiantar nada. Então, outra coisa, o dinheiro que vai para o fundo patrimonial não é dinheiro do projeto, não está tirando dinheiro da pesquisa, nem do projeto. O dinheiro do projeto está lá na conta do projeto e nem da fundação. E a gente criou um CNPJ separado exatamente para deixar claro que o dinheiro não é da fundação e não está na fundação. É auditado, tem extrato, tem prestação de contas, etc, etc. Próximo, quem é? Não, por favor, Tatiana, embora você tenha a precedência do gênero, mas é só se ele deixar. Troca de gentileza entre os catarinenses.
Mesma fundação, imagine, FAPEL. Boa tarde. Vou ser bem breve para não ganhar puxão de orelha aqui. Boa tarde. A pergunta é bem breve. Como tem muitas fundações que eu sei, provavelmente não devam ainda ter iniciado esse processo, professor. A pergunta é bem clara e objetiva, mas de interesse. Vocês chegaram a medir, né, custo versus benefício e tempo de retorno de investimento, nesse sentido? Só para a gente ter uma noção. Obrigado. Não, eu vou tranquilizar vocês. Esse 1 milhão e pouco que ele falou ali era do banco que nós tomamos. Né? Era uma taxa do diabo escondida. Vou simplificar, né? Linguagem um pouco técnica. Mas ele está depositado, ninguém mexe. Eu não assino nada contra aquele fundo. Ele está guardado, como manda o figurino. Ele vai se capitalizar para se tornar um instrumento real. Não é um instrumento de custeio. Ele falou máscara, não vou fazer. O fundo da máscara do HU nós fizemos. Pegamos doação em privada e compramos máscara doidada. Salvamos muita gente, segundo o diretor do hospital. Mas esse não. Esse a gente quer dar um formato parecido com o Endowment mesmo, que é aquele que doa, acumula e depois distribui para o órgão beneficiário. Quem é? Não é a fundação. São os projetos da UFRJ, com a qual eu vou assinar um convênio. Estamos preparando um termo de entendimento, já mandamos para o procurador, para ele dizer, senhora universidade, eu tenho tantos milhões daqui a pouco, a senhora vai querer aplicar em que lugar? Né, do ensino, da pesquisa, da extensão. É mais ou menos esse desenho que eu estou fazendo, futurista. Né? Mas, por enquanto, é isso. Né? E o estatuto está tudo direitinho. Tem estatuto, tem comitê, tem tudo. Né? Como o figurino manda. E o tal do CNPJ exclusivo. Quem me deu essa dica do CNPJ foi eu inventei, não, nem ele. Foi o controlador, o CGU, viu, Aparecida? Quem mandou fazer um CNPJ separado foi a CGU, Leonel, Antônio Carlos Leonel, secretário de controle. Eles, Peregrino, não usam o seu CNPJ para afetação patrimonial. Que é isso que o Armando Monteiro, senador, dizia que não, você não pode pegar esse dinheiro, não. Porque senão vocês vão misturar com aquelas coisas, com as lambanças que vocês fazem. O senador lá de Pernambuco, na minha terra, olha aqui só. Quem vai fazer isso? Na minha fundação ninguém dá isso, não. Não sei, na sua não sei. Mas na dos outros tem. O senador, depois o Anastasia deu uma volta nele e trouxe ele apoiou a nossa proposta. Né? E depois, você estava lá, né, Afonso? Era aquela reunião clássica. O Anastasia, olha, eu se eu fosse em Minas, votava nele. Porque o cara deu uma volta, professor de Direito Constitucional, Administrativo. Ele foi advogado da Fundeb. Foi advogado da Fundeb. O cara deu uma volta no Armando Monteiro, senador, é melhor o senhor aprovar, está tudo em casa, esse pessoal é muito bom, sei o quê. Fica lá, fica junto conosco. Aquele jeito malimolente dele ganhou o senador, que era a principal oposição à Lei 13.800. E depois o Pancera, com a emenda dele, salvou. No dia 11 de junho, nós ganhamos a derrubada do veto que impedia que as fundações fossem gestoras. Tatiana. É só uma dúvida. Você comentou que você utiliza o Banco do Itaú porque ganhou uma licitação que foi feita. E os projetos que são obrigatório abrir conta num banco público, Caixa ou Banco do Brasil, a grande maioria, eu acho que utiliza o Banco do Brasil. Isso foi mais uma inovação. O que acontece é o seguinte, as contas continuam lá no Banco do Brasil. Nós não mexemos em conta bancária. A conta é do Banco do Brasil, fica lá no Banco do Brasil. A aplicação financeira é que sai, vai para o fundo exclusivo, o gerente financeiro da Coptec resgata, volta para a conta do projeto. Super simples. Lembra que quando você aplica um dinheiro hoje, ele sai da sua conta bancária, e vai para um fundo. A diferença é que, ao invés de ir para um fundo qualquer, é um fundo nosso, exclusivo. Então, quando você vê, por exemplo, se você pegar um exemplo aqui, todo mundo, para o Internet Banking, vê lá. Muitos dos bancos, por exemplo, o Bradesco, por exemplo, tem lá, Investe Fácil. Você vê que na sua conta corrente, está zerada. Aí você vai lá, Investe Fácil, está lá o valor que está na sua conta corrente. O que eles fazem? Eles debitam a conta corrente, mas no aplicativo, eles falam, não, teu dinheiro está aqui. Então, a mesma coisa que o Cristiano falou. Na conta, não vai constar. Como nunca constou, porque vai sair, vai para um fundo que um CNPJ é diferente. Porém, no demonstrativo que o sistema vai dar, do controle das contas, aí vai estar lá o quanto que está com o valor dos rendimentos.
A pergunta acabou, vocês continuam meio assim, meio assado. Mas a inovação é assim, gente, começa assim. Né? Entendia computador, falava com o resto do mundo. Quando eu inaugurei a internet no Rio de Janeiro, em 1992, no dia 22 de maio, o cara que estava... A gente exibiu a internet aqui num telão, aquele telão preto, antigamente era aquelas letras DOS, muito bem feia. A plateia tinha umas 30 pessoas. A gente demonstrou o e-mail do Mário Soares, presidente de Portugal, mandava para o governador Leonel Brizola, que estava lá no Rio de Janeiro como governador, uma mensagem: prezado governador Brizola, como vai o senhor? Estou aqui de Portugal, mandando um e-mail. Aí apareceu aquele e-mail lá em cima. Aí tinha um jornalista ali dentro, sei o quê, quando acabou aquela inauguração do anel da internet no Brasil, correspondente ao Rio de Janeiro, com um canal exclusivo que entrava na San Diego, Califórnia, na internet. Aí veio um jornalista perguntar para o professor que estava coordenando o projeto, disse: vem cá, quem é o cara que está lá atrás escrevendo isso? E o jornalista de uma empresa, de uma revista telemática, se não me engano, não sei o quê, duvidou de que aquilo fosse real, que aquele e-mail tinha chegado, Pancera. É assim, gente. Então, nós estamos desbravando, nós estamos aqui para desbravar. O Concum a gente não deve fazer também, porque é reprodução do que a gente é hoje, não é verdade? Desculpe a minha ousadia, mas eu torço para estar sempre em cima desses desafios. A Aparecida nos ajude a fazer um estatuto. O estatuto. O estatuto da Coptec tem lá escrito: o objetivo da Coptec é arrumar dinheiro para pesquisa e através de fundos e outras coisas. Pronto, eu só queria isso. Apareceu a palavra fundos. Cheguei para o Marinho, que é esse procurador que estava aqui hoje na mesa, que é o nosso curador, aí falou: doutor, eu ainda não mudei meu estatuto, mas está lá uma palavra fundos no meu estatuto, então eu usei o fundo, esse não é fundo? Não é fundo X, tem Y, é fundo esse, né? Serve. Peregrino, vai fazendo. Isso é ele falando para mim, o procurador. Vai fazendo, nós vamos aprendendo. Ele quer um workshop com a gente para aprender essas e outras. Fala aí. Espera aí, a Cleusa, por favor. Cleusa, levante. O quê? Ela... Eu respondo, então. Eu respondo. Assim, ó, a gente não teve custo real. O que a gente correu o risco foi de não ter performance acima do que a gente esperava. Se não tivesse, não tinha transferência. Como teve, a gente teve essa transferência. E aí a estrutura toda se paga. Como se paga hoje? Não. O custo foi de fazer o regulamento e registrar no cartório. Pode parecer que você não esteja ganhando dinheiro. Ele está ganhando dinheiro, claro. Não tem trabalho escravo. Ele ganha um percentual desse extra. O outro percentual é para o nosso fundo. E o outro é, sei lá, para quem? Para o Itaú, talvez, não sei. Mas ele tem um royalty desse percentual. E nós temos a outra parte. Quem é o doador do nosso fundo? O Itaú, entidade privada. Né? Não é isso? O CNPJ dele. Então, vai ser reconhecido pela Lei 13.800 como doador privado, não é público. Explicitamente não é público. Então, mas o fato é o seguinte, nós estamos ganhando dinheiro. Eu não tinha esse 1 milhão, era zero. Ganhei esse 1 milhão. Entendeu? Se ficasse do jeito que estava, era zero e o banco estava ganhando. Só com 20 aplicado. 20 milhões. Vou fazer a conta que ele queria fazer. E eu posso revelar meu sigilo fiscal da fundação, porque não é sigilo fiscal. Minha fundação é transparente, pública, divulga o nosso patrimônio. Eu tenho aproximadamente 300 milhões, se o gerente financeiro estiver aqui, pode me questionar. Tudo certo, né, Ronde? Pode me desmentir. 300 milhões de reais. Esse que ele está falando, que rendeu 1 milhão, fez aí, que você mostrou para todo mundo. Se eu não tenho 19, tem 10. Se eu não tenho 10, tem 5. É muito mais do que zero. Não é verdade? Isso é Olha, gente, você já acredita no Banco do Brasil? Eu tenho muito afeto pelo Banco do Brasil. Fui criado graças ao Banco do Brasil. Meus pais, meus tios, tudo é do Banco do Brasil. Mas, puxa vida, eles exploram a gente. É um serviço feito, mal feito. E usa a áurea de ser público, público uma ova. Dos acionistas, não é isso?
Tem acionistas privados que ganham dinheiro com isso e fica tratando, eu sou público, é público nada. Entendeu? Você já deixou de ser público há muito tempo. Não é isso? Então, vamos lá. Cleusa, você queria falar, Cleusa. Cleusa é a nossa nova diretora. Não, só para tranquilizar, a FUNCAMP está no processo, né, a Unicamp criou o Fundo Patrimonial e a FUNCAMP, o Conselho Universitário, definiu que a FUNCAMP vai ser a unidade gestora, e com relação ao estatuto, a mudança que foi feita foi agregar exatamente o que o professor colocou dentro dos nossos objetivos também, prevendo a possibilidade de fazer gestão de fundo patrimonial. Então, e nós estamos, nesse momento, criando, né, esses instrumentos jurídicos, que é essa parceria com a universidade, o regulamento. Né? Então, são instrumentos jurídicos que a gente está seguindo. O Cristiano também está presente lá na FUNCAMP, também nos auxiliando. Então, assim, com relação ao estatuto, seria nesse sentido, para tranquilizar as fundações. E última coisa, existe um parecer do senador Rodrigo Cunha, do Sergipe, viu, Pancera? Eu botei também na lista dos contenciosos normativos. Esse parecer, ele é da Comissão do Senado da República. O projeto da Bruna Furlan, que originou o Fundo Patrimonial 158, está tramitando no Senado, voltou a tramitar, porque a lei que o Bolsonaro assinou não é exatamente igual ao que ela propôs. Então, o senador Rodrigo Cunha, vocês podem olhar no site do Senado, produziu um parecer porreta. Eu tenho que dar a mão, nunca vi esse cara na minha vida. Mas o que ele disse, basicamente, que era a nossa defesa que a gente pedia para o Bolsonaro assinar. Não havia o artigo 14 da Lei de Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Toda despesa tem que ter uma receita carimbada. Não havia novos incentivos fiscais quando a gente criou a Lei 13.800. Esses incentivos que nós usamos na Lei 13.800 são velhos incentivos. Esporte, educação, ciência e tecnologia, estavam todos lá. Só que eles não estavam sendo usados. O que a gente está fazendo com esse 13.800, se fosse aplicado esse parecer dele, é usar o incentivo. Então, não havia por que dizer, está criando um incentivo a mais, não pode, o governo está cheio de incentivos. Não, já existem esses incentivos, só que não eram usados. Por que não é usado? Porque eles fazem essa névoa em cima da gente. E esse cara descobriu, foi ele, né? Deve ter sido alguém, um cara técnico que bolou isso. É genial esse parecer. Se tramitar esse parecer desse Rodrigo Cunha, senador de Sergipe, ele não foi reeleito, não. Se tramitar ele, alguém resgatar e pegar ele, eu acho que ele resolve o problema da lei do artigo 14, da lei de responsabilidade fiscal. E aí a gente pacifica essa coisa de uma vez por todas, porque nós não estamos criando incentivo para o fundo patrimonial. Isso é uma farsa, é um mito. Nós estamos usando os velhos incentivos. E ninguém entendeu assim, porque entende. Rapaz, tu acha que a Receita vai abrir mão de alguma coisa? Quanto mais dificuldade para usar os incentivos, melhor, não é isso? É o papel deles, o papel nosso é dizer o contrário. Eu vejo assim. Beleza? Podemos encerrar? Tomar um café?